Bom, tema difícil agora, né? Será que é por isso que nós estamos aqui meio de luto, Flávia? Góticas suaves. Porque enquanto o cidadão comum tá aí, né, tendo que se responsabilizar pelos seus atos e enfrentar a lei, né, nós, cidadãs comuns, né, parece que os políticos estão querendo criar mecanismos, né, para se defenderem e se protegerem. E eu tenho uma sensação que quem faz isso, esse tipo de coisa, né, Flávia, tá mal intencionado ou má intencionada na largada, né? E reforçando e apenas aumentando os privilégios que eles já têm. Exatamente. Né? A gente vai falar de um assunto que tá aí, só se fala disso, dela, a PEC da blindagem. Ou a internet apelidou de PEC da bandidagem também, exatamente. né? Ouvi também o termo PEC da impunidade também, que é bem representativo do que vai acontecer, né? Então, a PEC, o que é? Um instrumento que é uma proposta de emenda constitucional. Ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados nesses últimos dias, né? Agora segue para o Senado e tem muita gente com medo, por isso que a gente vai explicar um pouco aqui, Lud, o que aconteceu. E a gente recebeu muito direct no Juice perguntando: vocês vão falar sobre os deputados da Baixada Santista e como que eles votaram na PEC da blindagem? Sim, vamos falar. É sim. Bom, vamos lá. Quem votou a favor, né? Ou seja, para se proteger, né? A gente está falando aí dela, Rosana Vale, que é uma deputada em destaque aqui, né? Deputada federal da nossa região, em destaque. A gente falou da Rosana Vale no último podcast, porque tinha lá pesquisa da induzida, pesquisa, né? do jornal Enfoque, né? Do Enfoque Jornal Boc News. E ela está em segundo lugar, né, nessa pesquisa. Rosana Vale do PL. Do PL. E também o deputado da Cunha, que votou a favor, né, dessa medida, digamos assim. E quem votou contra, né, sensato, né, foi Paulo Alexandre Barbosa, né? Então acho que a gente precisa... nem sempre os votos dele nos agradam, né? Nos agrada, né, Flávia? Teve o lance lá do meio ambiente, que acho que é importante... Da PEC do desmatamento, né? Da devastação. É super importante falar. Mas dessa vez existiu um acerto aí do Paulo Alexandre, né? Muito Exatamente. bom. E ele justificou isso, Lud, falando que ele considera essa PEC um privilégio indevido que vai dificultar investigações e também enfraquecer o combate à corrupção. Afinal de contas, você que fica falando aí, não, porque bandido bom é bandido morto, ou quem é corrupto, vamos acabar com a corrupção, mas se blinda desses mecanismos aí que vão proteger. E, Lud, eles não protegem somente desses crimes, né, relacionados à corrupção. Por exemplo, crimes inafiançáveis, como crime de racismo, homofobia, violência contra a mulher, eles vão poder... ser primeiro vai passar pelos outros deputados para poder ser julgado. Então, exato. Como você falou, eles não vão ser julgados como eu, como você, como qualquer outra pessoa. É uma consciência de... Não dá para falar que eles não têm consciência de classe, né? Porque Exatamente. Isso é um exemplo claro de consciência de classe. Vamos nos proteger aqui entre nós, Ou né? seja, teria que ter autorização do legislativo, exigência, né? Tipo, obrigatório uma autorização do resto do legislativo, os amiguinhos lá se protegendo, né, para abertura de processos penais e prisão em flagrante por crimes inafiançáveis. E agora esse processo vai ser decidido entre os parlamentares com voto secreto. Ah, que ótimo, né? Que Ou seja, legal, ninguém né? vai saber. Tem um comentário aqui no YouTube, gente, da Érica Dalbello, que ela fala o resumo. Quem não deve, não teme. E é isso, é realmente isso, né? Assim, e eu acho curioso, né, Flávia, assim, a própria... Rosana Vale, nas eleições municipais, trouxe muito aquele discurso, né, de anticorrupção, que esse grupo, que é o grupo político, né, que governa Santos, está no poder há 32 anos, né, sendo que a gente já desmistificou essa questão, isso não é verdade, né? E eu acho curioso, porque seria muito mais coerente se a Rosana Vale tivesse votado contra, não a favor dessa PEC. Mas ela votou de acordo com o partido, né? Ela votou... Foi coerente o voto dela, né? Eu não acho. Coerente, pelo discurso, digamos, eu não acho. Pelo discurso mas dela... é alinhado com o que o partido dela, porque essa manobra é do Centrão, né? Mas a gente teve, gente...
deputado do PT votando a favor também. Isso que é muito louco, né? E assim, gente, essa esquerda que fica tratando o PT como uma coisa imaculada, é simplesmente um absurdo. E Flávia, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é engraçada. Eu nunca achei que eu fosse achar Damares e Kim Kataguiri sensatos. Eles votaram. Eles estavam, assim, gerando aqueles conteúdos e aqueles discursos, assim, criticando total. A Damares fez uma fala super sensata. Eu falo, não é essa mulher que falou do Jesus da goiabeira? Porque não parece a mesma pessoa, né? Assim, então, o roteirista do Brasil tá de parabéns, né, gente? Gente, essa PEC, ela ia tornar o Congresso... Tipo, é um retrocesso tão absurdo, porque quem defende fala lá da Constituição de 88, não? Porque volta aí a algumas prerrogativas da Constituição de 88. Mas, gente, nós não vivemos no mesmo mundo de 88. Exatamente. O Brasil evoluiu, a gente acabou de ter aí uma resposta de preservação da nossa democracia, né? De algumas prerrogativas aí. E, gente, vocês querem voltar para mais de 30, quase 40 anos atrás. E o Brasil foi super incensado pela imprensa internacional, né, Flávia? Com certeza, né? Acho que isso é super importante a gente lembrar. E na sequência vem essa bomba, né? Assim. E tem uma coisa interessante de lembrar que pouca gente tá falando, Lud, mas eu vi alguns vídeos no Instagram levantando essa bola, né? E vi também uma matéria na CNN. A pressa de aprovar essa PEC, que agora vai para o Senado, tem aí alguma relação com o Flávio Dino. Por quê? Ele colocou para ser julgada 3 ações relativas ao que a gente chama de emendas PIX, que é assim, quando o deputado consegue uma emenda e repassa para um município, ela tem um trâmite. Mas existe toda uma outra forma de fazer emenda, que chama emenda PIX, né? Que é uma emenda que vai lá na hora, vai direto. E aí ele tá apertando o cerco em relação a essas emendas PIX, e muitos desses deputados seriam implicados por essa ação, por essas ações, 3 ações que ele tá movendo dentro do STF. Então tem pouca gente falando sobre isso. Perfeito. Por que eles estão com pressa? Agora, pra aprovar aí escala 6x1, fim da escala 6x1, ninguém tá com pressa, né? Não, e assim, tem um gráfico maravilhoso, né, assim, que é um paradoxo, né, entre a prioridade dos deputados e a necessidade do povo, né, ou seja, fim da escala 6x1 não, né, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil não, taxação de grandes fortunas não, e vale lembrar que taxação de grandes fortunas não é você aí que tem o seu Celta com ar-condicionado que você lutou para ter, tá? Já tive nesse lugar. Quando eu tive meu Celta com ar-condicionado, eu falo, caraca, venci na vida, mas não. E mesmo que você tenha uma Renegade, né? Não é isso, né? Mesmo que você tenha, sei lá, viaja todo ano, não é você. Um carrão parcelado, não é você, entendeu? Não adianta fazer. Se você faz uma viagem internacional por ano até 2, né? E aí quando o cartão, se você tem medo do seu cartão de crédito, você não é uma grande fortuna. Se você tem medo do dólar e do euro, você não é uma grande fortuna, tá, gente? Ó, comenta aqui no chat do YouTube que a gente vai ler os comentários. Me fala o que você acha sobre a PEC da bandidagem. A gente vai ler aqui no ar daqui a pouco. Mas, Flávia, fala aí quais são os pontos, que eu acho que é importante a gente reforçar. Quais são os principais pontos dessa PEC? A PEC estende e reforça o fórum privilegiado, né? Os parlamentares lá trabalham, dizem, né, que trabalham ali só 2, 3 vezes por semana, aumentam de salário todo ano e ainda querem reforçar esse fórum privilegiado, porque eles só poderão ser julgados pelo STF e só por crimes cometidos no exercício do mandato. Você teria essa exigência de autorização do Legislativo para abertura de processos penais e prisão em flagrante por crimes inafiançáveis, e agora seria por voto secreto entre parlamentares, e você limita as medidas cautelares e obrigações judiciais a determinações feitas pelo Supremo e não por instâncias inferiores. Lá no juicesantos.com.br tem uma matéria do Igor Mateus explicando muito bem. Se você quer saber mais, vou deixar o link aqui no chat. Se você quiser saber mais sobre essa PEC em detalhes, a gente tá falando aqui, mas vale a pena você ler com atenção, né? E eu acho que a gente tem que falar agora, Lud,
pra quem fala, né? Ai, não gostava. Gostava mais quando vocês não falavam de política. A gente vai ter que se mobilizar, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E qual que é o primeiro passo? É se informar sobre o que está acontecendo. Exatamente. É ler sobre isso, vai lá no juicesantos.com.br, tá bem na nossa capa essa matéria. E acompanhar o que está acontecendo, essa tramitação, e agora vai para o Senado. A gente não pode deixar esse assunto morrer. Exatamente. Né? A gente está deixando os links aqui embaixo, tanto da matéria, quanto dessa questão do abaixo-assinado. E tem que fazer pressão. Teve gente nos comentários do Juice perguntando assim, mas vocês não vão, mobilizar uma passeata, as pessoas irem para a rua e etc. Assim, esse não é o nosso papel. Mas se tiver qualquer manifestação ou qualquer coisa que alguém estiver organizando e quiser mandar pra gente, a gente pode divulgar sem problemas, tá, gente? Exatamente. Então, isso. E tem esse abaixo-assinado que tá rolando, então você pode assinar. Em menos de 24 horas, mais de 340 mil pessoas já assinaram, porque tem muita gente indignada, né? E tem movimentos aí convocando manifestações para domingo, dia 21 de setembro. Então tem gente se mobilizando aí para isso. Então, se você tá indignado também, participa desses debates, acompanha, chama os seus amigos, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é se informar sobre o que tá acontecendo, né? Pauta isso no bar, né? Assim, conversar sobre isso é importante, Pauta isso no café, né? E aí, tem uma coisa importante que é, fale com o seu parlamentar. Enche o direct dele, enche os comentários dele. Geralmente, eles têm e-mail, e o e-mail é o da Câmara dos Deputados. Lota a caixa de e-mail dele e cobre. Se você tem o WhatsApp dele, né? Porque muita gente, né, se comunica diretamente com o seu político, sim, né? Com a pessoa em que... muita gente gosta de falar, porque conhece fulano, né? Não sei o quê. Gente, manda uma mensagem perguntando, né? Ô, Flávia, a querida Giuseppina Maria Patavino tá aqui perguntando como assinar o abaixo-assinado. Pina, a gente vai deixar aqui embaixo no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, aqui embaixo o link com essas orientações. Exatamente. Tá bom? A Érica falou, eles não são juízes nem advogados para poder decidir essas coisas. E ela tem toda a razão. E a Michelle disse, PEC absurda, privilégios descabidos e impunidade por parte de quem deveria ser o exemplo. É muito importante isso, né? Sim. Porque a gente escolhe essas pessoas para nos liderar, sim, né? Para serem nossos líderes. Nos representarem, lá, né? em Brasília, exatamente, para nos representarem. E aí a gente tá vendo isso acontecer, né? Meu, é um assunto, parece que também eles fazem isso para tirar o foco, né? Aquela velha cortina de fumaça, para tirar o foco de outras coisas também, do que aconteceu semana passada, né? No julgamento, PEC da anistia também, que tá aí. E, como a gente tava falando, né? Tipo, tem outros projetos prioritários que ajudariam muito mais o povo. Tipo, a isenção de imposto prioridades, de renda, né, minha gente? Outras prioridades, né? Parece muito maniqueísta, né? Porque, assim, pra quem que você quer... O que você prefere, né? Você prefere uma PEC que te ajude, um projeto que te ajude, ou uma PEC que ajude poucos, né? Você ajuda muitos, toda uma massa de pessoas, ou você vai ajudar só quem tá lá e só naquele momento, Mas né? entra na discussão da consciência de classe, né, Flávia? Assim, a consciência de classe quando a gente fala de consciência de classe, parece uma pauta muito mais orientada à esquerda, mas não é isso. Esses caras estão demonstrando exatamente a consciência de classe, como a classe se autoprotege, né? Então, eu acho que as pessoas têm que olhar esse tema aí com mais eu vou carinho, deixar né? também aqui, aproveitando, deixar no chat do YouTube, vai ficar no link na descrição aqui, vai ficar o link na descrição do vídeo, mas eu vou jogar aqui também no chat do YouTube pra você que tá ao vivo e não quer deixar esse assunto morrer, já assina agora, assina imediatamente, porque é aquela coisa, né? A gente tem que fazer na hora, como é que é feedback, é igual pão quentinho, pão quentinho, né? Exatamente. Tem que fazer na hora, tem Lições corporativas do Juice Hub. E falando em lições corporativas e trampo, eu quero falar o seguinte, gente. Tá rolando uma parada aí, né, que tem um pouquinho de relação com isso, né, Flávia? Do demita um extremista, né? Cara, assim, acho que essa é uma das coisas mais malucas, né, que a gente tá vendo aí acontecer. A gente já vai tocar nesse tema de um outro jeito aqui,
Mas queria saber o que você tá vendo aí, Flávia, acontecer nas redes. Gente, eu tô vendo as pessoas com medo de curtir post ou de dar... emitir opinião, a gente sabe que muita gente já tinha se medo retrai, antes, né? por causa de medo de cancelamento, etc e tal. Não deveria ser assim, né? A gente lutou muito pra poder ter esse direito de poder emitir nossa opinião, e eu acho né? que todos os lados estão defendendo a liberdade de expressão, mas parece que a gente está enxergando a liberdade de expressão Agora, de o prismas empresário muito que diferentes. vem e fala que tem que demitir as pessoas que não pensam como Mas ele, isso é né? crime, eu acho que é importante crime, lembrar, né? Assim, você demitir pessoas pelas visões políticas delas é um crime, tá? Você tem o direito, dentro da sua empresa, de contratar a pessoa que você quiser. Agora, você demitir alguém da sua empresa por conta do posicionamento político, da opinião dessa pessoa ligada à política, é um crime. Vamos lembrar aí os empresários aí que se acham donos do poder, né? A famosa síndrome do pequeno poder, porque isso crime, é absurdo, e o que a gente defende aqui no Juice e na nossa visão de mundo em geral é diversidade de opiniões sempre. As empresas são feitas precisam ser feitas de diversidade, porque é isso que leva a gente à inovação. E a coisa mais legal que eu vejo aqui no Juice Hub, Flávia, tanto especialmente com os membros, né, é surreal. As pessoas acham, não, todo mundo no Juice tem a mesma opinião. Não tem, nem entre equipe a gente tem a mesma opinião. Existe um respeito enorme pelo outro, né? E pelo debate também aqui, né? Porque é assim que as coisas florescem, assim que as coisas crescem, né? Mas tem empresário aqui que tá falando que demitir esses profissionais é fazer um favor para o Brasil. Ou seja, tá puxando ainda mais a corda da polarização. Exatamente. Lud. Gente, vamos mudar essa visão.